Sabia que você pode ajudar milhares de crianças e adolescentes com o seu imposto de renda? É fácil! Basta indicar que o imposto pago vá para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Com isso, você faz com que o dinheiro seja aplicado aqui em Uberlândia, em projetos que vão transformar vidas. Oi, aqui é a Nayara Oliveira. Ajudar é mudar a vida dessas crianças. Eu já ajudei. E você? Apoio. Vamos conhecer a estrutura da UFO? Olá, bem-vindo à Universidade Federal de Uberlândia. Ao todo, são 82 cursos de graduação distribuídos em 7 campi universitários. Vem com a gente e conheça um pouquinho da nossa universidade. 4 desses campi estão aqui em Uberlândia. Este é o campus Santa Mônica, que é considerado o campus sede da UFO, porque é aqui que funciona o prédio da reitoria e os órgãos administrativos. Aqui no Santa Mônica são oferecidos cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de artes, ciências exatas e da terra, ciências humanas, ciências sociais aplicadas e as engenharias. Aqui no campus Educação Física funcionam os cursos de graduação e pós-graduação em Fisioterapia e Educação Física, além da Escola de Educação Básica da UFO, a ESEBA. No campus do Moarama, os cursos de graduação e pós-graduação são nas áreas de Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e Ciências Agrárias. É aqui também que funciona a Escola Técnica de Saúde, o Hospital de Clínicas de Uberlândia, o Hospital Veterinário, o Hospital do Câncer e o Hospital Odontológico. Aqui no Campus Glória são oferecidos cursos de Medicina Veterinária, Zootecnia, Engenharia Ambiental e Agronomia. O campus de Monte Carmelo abriga 5 cursos da área de Ciências Exatas e da Terra. São eles a Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, Sistema de Informação e Geologia. Na área das Ciências Agrárias, a Agronomia e a Engenharia Florestal. O campus da UF em Patos de Minas conta com 3 cursos de graduação, sendo Engenharia de Eletrônica e Telecomunicações, Engenharia de Alimentos e Biotecnologia, além dos mestrados em Biotecnologia e Engenharia de Alimentos. O campus Pontal, que fica em Ituiutaba, oferece 11 cursos de diferentes áreas do conhecimento e mais 2 cursos do mestrado. Para facilitar no acesso às informações sobre salas de aula, notas, faltas, horário dos ônibus de intercamp e o cardápio dos restaurantes universitários, a UFO disponibiliza o aplicativo UFO Mobile. Acesse as redes sociais da UFO e fique por dentro de tudo que o seu campus oferece. Conheça mais a nossa universidade. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da UFO e na edição de hoje você vai ver o Ministério da Saúde confirma 2 casos da nova variante da Covid-19, a Delta Cron. Você vai ver também como vai funcionar a campanha da gripe deste ano, todos os detalhes no JU de hoje. E ainda avança o projeto que determina o fim da exigência de autorização do homem para que a mulher faça laqueadura. E no nosso tema de destaque de hoje, vamos falar sobre pobreza menstrual. Já ouviu falar nesse termo? Aqui no estúdio, nós vamos conversar com uma médica da família sobre o assunto, viu? É agora, no Jornal da UFO. O Ministério da Saúde registrou 2 casos da nova variante da Covid-19, a Delta Cron, que contém material genético da Delta e da Ômicron. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou a detecção da nova variante no país. Essa variante é uma variante de importância que requer o monitoramento. Então, as variantes são classificadas como variantes de importância, variantes de preocupação
E as autoridades sanitárias estão aqui para, diante dessas situações, tranquilizar a população brasileira. As medidas são as mesmas e se eu tivesse, meu amigo e minha amiga que me ouve, de indicar uma medida, é a aplicação da dose de reforço. A Delta Cron foi registrada pela primeira vez na França, em janeiro deste ano. Desde então, se espalhou para alguns países da Europa, como a Alemanha e a Holanda. A China também enfrenta mais um surto de Covid-19. O país registrou, em um período de 24 horas, mais de 5.000 casos da doença. Este é o maior número desde a primeira onda em 2020, segundo informou a Comissão Nacional de Saúde. Pelo menos 13 cidades decretaram confinamento, afetando cerca de 30 milhões de pessoas. Diversas fábricas foram fechadas. A Bolsa de Valores de Hong Kong sentiu o temor do mercado e fechou com queda de pouco mais de 6%, menor índice em 14 anos. Vamos agora ao telão para conferir os números atualizados da Covid-19 em Uberlândia. 107 pessoas testaram positivo para a doença nas últimas 24 horas e mais um óbito foi confirmado. Ao todo, são 3.337 vidas perdidas desde o início da pandemia. 51 pessoas estão internadas neste momento e a ocupação dos leitos de UTI destinados à Covid na rede municipal é de 15%. E olha, um estudo publicado em uma das mais importantes revistas científicas do mundo mostrou que pacientes que tiveram casos graves de Covid-19 podem ter impactos na saúde emocional por um período maior do que um ano. O estudo publicado na revista científica The Lancet teve a participação de mais de 240 mil pessoas de 6 países europeus. 10 mil tiveram diagnósticos confirmados de Covid-19. A pesquisa apontou que a internação para o tratamento da doença está diretamente relacionada ao desenvolvimento de doenças emocionais. Pouco mais de 22% dos pacientes hospitalizados por pelo menos 7 dias tiveram sintomas de depressão e de ansiedade nos 16 meses seguintes à recuperação. Você está no meio ali de uma doença que está começando, uma doença ainda desconhecida, e de repente você é afetado, não sabe como é que vai ser, como é que você vai ficar e etc. Isso já é um fator de desgaste emocional. E depois disso vem a questão da própria internação. Você ter que sair da sua casa, ser deslocado, ser internado, ficar num ambiente que não é o seu ambiente doméstico. São experiências emocionalmente desgastantes e a gente sabe que esse desgaste emocional, quanto mais intenso, ou seja, quanto mais ameaçada a vida da pessoa ficou, quanto mais tempo ela ficou na situação, maior o risco de desenvolver um quadro depressivo, por exemplo. A pesquisa ainda cita a preocupação de infectar outras pessoas como um dos fatores que desencadearam níveis elevados de sintomas depressivos e de ansiedade. As limitações funcionais de uma pessoa em recuperação que teve o contato social reduzido também causaram sensação de desamparo nos pacientes. O Murilo não chegou a ser internado, mas o medo da doença foi tão grande que ele desenvolveu sintomas emocionais. Começou durante a primeira semana que eu recebi a notícia que eu estava com Covid, que eu fiz o teste. Depois ela foi desenvolvendo, né, conforme eu fui ficando mais longe da minha família. Ela foi aumentando, e quando eu não estava mais com ela, com a doença, esses sintomas ainda continuaram persistindo, até foi difícil de voltar à normalidade, assim. Por isso, os autores do estudo defendem a vigilância clínica psicológica contínua no pós-Covid-19. As próprias pessoas estarem atentas a como estão se sentindo. Porque, de repente, a pessoa já está há um tempo mais irritada, mais desanimada, e não está tão bem quanto antes, mas nem tinha caído a ficha que poderia ser um quadro depressivo pós-Covid. Isso acontece muitas vezes na depressão, no pós-Covid não vai ser diferente. A campanha de vacinação contra a gripe deste ano começa no dia 4 de abril e, segundo o Ministério da Saúde, a campanha vai ser feita em 2 fases. A primeira etapa vai até o dia 2 de maio. Nesta fase, devem ser vacinadas pessoas com 60 anos ou mais e profissionais da saúde.
Na segunda etapa, prevista para o período de 3 de maio a 3 de junho, serão imunizadas as crianças de 6 meses e menores de 5 anos, gestantes, mulheres com partos recentes, povos indígenas e demais grupos prioritários. Na campanha deste ano, chama a atenção a redução da idade das crianças que serão vacinadas. Até o ano passado, esse público era até os menores de 6 anos. Nós enxergamos, com preocupação, qualquer medida que restrinja o acesso de determinados grupos etários que são considerados prioritários à vacinação. Isso vai na contramão daquilo que se recomenda no mundo inteiro, que é cada vez mais a ampliação do universo de pessoas que se beneficiam da vacinação anualmente, no sentido de reduzir o risco de complicações, uma vez que sejam infectadas com o vírus influenza, com o vírus da gripe. Crianças que já receberam ao menos uma dose da vacina contra a gripe devem receber apenas uma neste ano. Para as que serão vacinadas pela primeira vez, é recomendada a aplicação de uma segunda dose, com um prazo de 30 dias entre as duas aplicações. A meta do governo é imunizar cerca de 76 milhões de pessoas e, para isso, vai distribuir 80 milhões de doses aos estados. Durante esta campanha, também serão aplicadas vacinas contra o sarampo. O foco será também em crianças de 6 meses a menores de 5 anos e profissionais da saúde. A partir de amanhã vão ser retomadas as visitas aos pacientes internados no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Cada paciente internado vai poder receber uma visita por dia, sendo obrigatório por parte do visitante o porte de documento de identificação com foto e a utilização de máscara. A Assembleia Legislativa recebeu o projeto de lei do governo estadual que reajusta o salário dos servidores mineiros em 10,06%. A Casa tem até o dia 2 de abril para apreciar e votar o texto. A mensagem enviada pelo governador Romeu Zema foi lida em plenário durante reunião ordinária na tarde desta terça-feira. Encaminhando o projeto de lei número 3.568 de 2022, que dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos civis e militares da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e solicitando seja atribuído regime de urgência à tramitação do referido projeto de leis. O pedido de urgência permite que os prazos regimentais caiam pela metade, fazendo com que o projeto tramite mais rapidamente na Assembleia. A revisão salarial de 10,06% corresponde à inflação registrada no ano passado, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Categorias como as da segurança pública e da educação se manifestaram contra a revisão salarial e vêm realizando paralisações na capital mineira. Para o governo, a proposta está de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas o impacto nas contas públicas deve ser de 4 bilhões de reais por ano. Agora, o projeto de lei aguarda análise e parecer das comissões internas da Assembleia para ser votado em 2 turnos, até o dia 2 de abril, conforme prazo da legislação eleitoral. O fim da exigência de autorização do homem para que a mulher faça laqueadura já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora aguarda votação no Senado. A Larissa sempre soube que não queria ter filhos. Para se submeter a uma laqueadura aos 27 anos de idade, lutou contra médicos, plano de saúde e o preconceito de amigos e familiares, além de encarar outro obstáculo: a exigência por lei da autorização do marido. É um sentimento de impotência. Eu acho que é uma decisão muito arcaica, porque assim, por mais que eu já tivesse tido essa conversa com ele antes da gente casar e para ele estava tudo certo, pensar, né, no fato de que outra pessoa decide o que eu quero fazer com o meu corpo é uma sensação muito ruim.
Isso pode mudar com um projeto de lei que retira a exigência de aprovação do marido para a mulher fazer laqueadura. Esposas também não precisarão dar o aval para a vasectomia. A proposta também reduz de 25 para 21 anos a idade mínima para esterilização voluntária e permite que a laqueadura seja feita durante o parto. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados em 8 de março, Dia da Mulher, e agora segue para o Senado. A lei funcionava fundamentalmente contra as mulheres, né? Ou restringindo o direito das mulheres sobre a decisão básica do seu próprio corpo. E aqui já é essa ideia de que a família, inclusive, é fundamentalmente para a reprodução. A laqueadura, também conhecida como ligadura de trompas, consiste em cortar, amarrar ou colocar um anel nas trompas de falópio, interrompendo a ligação entre o ovário e o útero. No momento que a mulher decide escolher pela laqueadura, é preciso que ela seja informada que é um método definitivo. Então, é importante que ela conheça os outros métodos, que ela entenda os benefícios e os mitos e esclareça as dúvidas dos outros métodos e entenda também o que é essa opção por escolher a laqueadura. A legislação atual prevê o procedimento para mulheres maiores de 25 anos ou com pelo menos 2 filhos vivos, ou nos casos em que a gravidez coloque em risco a paciente, como doenças cardíacas, renais ou pulmonares graves, pressão arterial muito alta ou diabetes grave. Pré-requisitos que, para Larissa, não levam em consideração a escolha da mulher e colocam a maternidade como uma obrigação. Quando a gente toma essa decisão de realizar uma laqueadura, que é um procedimento definitivo, pessoas próximas a gente, sociedade, profissionais da saúde, eles sempre questionam muito essa decisão. Só que quando uma mulher decide ter filho, quando ela fala que ela está pronta para ser mãe, que ela quer engravidar, ela nunca é questionada. Isso também é uma decisão que é para o resto da vida. Então, é a maneira que a maternidade compulsória está enraizado na gente, assim, de achar que é ok a mulher ter filho e mudar a vida dela inteira para sempre, enquanto a mulher laqueada não, ela é vista como incompleta. Bom, e hoje o JU está recebendo aqui no estúdio a médica da família, doutora Nicole Giovana Carneiro. Boa noite, doutora, seja muito bem-vinda ao Jornal da UFO. Boa noite, agradeço o convite, agradeço a todos que estão nos ouvindo. Seja muito bem-vinda. Olha, o nosso tema de destaque da entrevista de hoje é pobreza menstrual. A falta de acesso de meninas, mulheres e homens trans a produtos básicos para manter aí uma boa higiene no período de menstruação. É algo que não se restringe só à falta de dinheiro para comprar absorvente, né, doutora? Tem relação também com questões sociais. Por exemplo, olha só, estima-se que mais de, vamos ver o dado aqui, o primeiro dado que a gente vai exibir, mais de 632 mil pessoas que menstruam vivem sem acesso a sequer um banheiro em casa. E mais, 6,5 milhões de pessoas que menstruam vivem em casas sem saneamento básico, é o que a gente vai ver na próxima cartela aí. 6,5 milhões de pessoas que vivem sem saneamento básico em casa. Doutora, ainda a menstruação não é tratada como algo normal na nossa sociedade? Você acredita nisso? Exatamente. O próprio termo pobreza menstrual, é importante a gente entender um pouquinho do que ele significa, porque ele se trata um pouco desse fenômeno complexo, multidimensional e transdisciplinar que vai justificar o porquê a falta do acesso, por exemplo, a produtos de higiene, que essas pessoas menstruantes, quer sejam meninas, mulheres, pessoas não binárias e homens trans, têm durante o período menstrual. E isso tudo gera uma barreira, tanto ao exercício dos direitos reprodutivos, sexuais, quanto à dignidade. E voltando para a sua pergunta, a menstruação é realmente um tabu.
é ainda reconhecido como um tabu e muitas vezes esse tabu limita muito a vida, principalmente dessas pessoas menstruantes. Agora, a gente viu aí nos dados que essa questão dos itens básicos que faltam para muitas pessoas que menstruam podem acarretar em diversos problemas, eu acredito, né? De quais ordens, doutora? Como, por exemplo, de saúde, principalmente, não é mesmo? Exatamente. Esses problemas, eles podem gerar desde infecções urinárias, por exemplo. Muitas pessoas menstruantes, às vezes, ficam com a urina um pouco presa para evitar a ida ao banheiro com frequência, para evitar o uso de mais produtos. Quer o próprio uso, a não troca frequente desses absorventes, por exemplo, requer uma infecção local, tanto infecção de pele quanto infecção vaginal, e também até casos mais graves que podem levar a óbito, como é o caso da conhecida síndrome do choque tóxico, que é algo mais grave e que pode acontecer também. Na última quinta-feira, o Congresso Nacional derrubou os vetos impostos pelo presidente Jair Bolsonaro à lei que cria o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. Com o veto, a medida que agora entra em vigor prevê a entrega gratuita de itens de higiene menstrual a estudantes dos ensinos fundamental e médio, mulheres em situação de vulnerabilidade e também presidiárias. Durante a votação no Congresso, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania, classificou o veto como desumano e falou sobre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres na falta dos absorventes. Jornal, miolo de pão, tecido, panos, são alguns dos instrumentos que as nossas adolescentes do Brasil utilizam como absorventes durante o período menstrual. Presidente, os números realmente são preocupantes. Em média, 26% de nossas adolescentes, em algum momento do período escolar, faltam um período na sala de aula, exatamente pela falta dos absorventes higiênicos. Doutora Nicole, os absorventes ainda são vistos muitas das vezes como um produto de beleza, né? Você acredita que os absorventes deveriam ser incluídos como um item de cesta básica? Tocamos num ponto muito importante, que é a questão da classificação desse produto. Então, atualmente no Brasil, ele ainda é classificado como no campo dos cosméticos. E como tal, a tributação é muito maior do que se fosse considerado um item essencial, por exemplo, a ser incluído na cesta básica. Para você ter uma noção, o Brasil é um dos países que tem a maior taxa de tributação. Em torno de 34,5% é essa taxação que acontece durante o custo de fabricação, até chegando num custo final muito maior. Então, considerando um produto essencial, nós vamos ter uma alíquota diferenciada. E, claro, que a população é que vai ser beneficiada com essa diferenciação. Em janeiro desse ano, a Prefeitura de Uberlândia anunciou, por meio deste vídeo que você vai ver aí na tela, a implementação do programa Cuidado Íntimo, que faria a distribuição gratuita de absorventes para as alunas em vulnerabilidade econômica da rede municipal de Uberlândia. O programa estava previsto para ser colocado em prática assim que as aulas retornassem, mas até hoje a distribuição não começou. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que vai dar início ao projeto ainda este mês, mesmo que haja a distribuição por parte do governo federal. Doutora Nicole Giovana, cerca de 321 mil estudantes que menstruam estudam em escolas que não possuem banheiro em condições de uso. 321 mil estudantes que menstruam estudam em escolas que não possuem banheiro em condições de uso. E mais, olha só esse próximo dado que a gente tem aqui, que mostra que 1 em cada 10 pessoas que menstruam deixam de ir à escola durante a menstruação. E por aí a gente vê que o problema é muito mais grave do que a gente imagina, porque é uma peça de dominó empurrando a outra, né? Não é mesmo? Exatamente, por isso que é
o termo, a pobreza menstrual, ela não diz apenas ao acesso aos produtos de higiene, aos produtos, quer ele seja absorvente menstrual, papel higiênico, mas também ao acesso a itens básicos, como a água, saneamento básico, e também quando vamos falar nas escolas, há questões básicas como a ida ao banheiro. Então, muitas vezes esse banheiro, ele não é privativo, ele não tem um setor que você pode se lavar juntamente com o vaso sanitário, por exemplo, ele não tem uma estrutura que adeque às pessoas menstruantes. E isso limita muito a ida na escola, então isso aumenta o absenteísmo escolar, isso aumenta a taxa de abandono escolar e, sem dúvida, é um abalo desproporcional, porque esse abalo vai impactar na vida pessoal de meninas e mulheres em especial, mas também um abalo profissional, porque você vai deixar de ter mais oportunidades de estudos e de atividades, por exemplo, as atividades esportivas, que são muito mais